Boa noite. Boa noite. Envolvido na Lava Jato, José Carlos Bunlai, amigo de Lula, diz que tratou da usina de Belo Monte com Delfim Neto. O ex-ministro da Fazenda da ditadura é acusado de receber propina das obras da hidrelétrica no Pará. A população sente o prejuízo da greve nos Correios que começou ontem à noite. A paralisação é por tempo indeterminado e atinge quase todo o país. No Facebook, professor afirma ter ódio de negros e pardos. É o segundo caso de racismo em escola paulista em menos de uma semana. A Prefeitura paulistana vai mudar o atendimento médico até o fim do ano. O serviço nas AMAs será transferido para as unidades básicas e médicos de família vão atuar de casa em casa. Estudantes enfrentam rotina de assaltos na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Na região, há 3 faculdades e os casos noturnos são mais frequentes. Morre aos 91 anos o estilista francês Hubert de Givenchy, um dos maiores nomes da alta costura, morreu no sábado enquanto dormia em sua casa. O Jornal da Gazeta está no ar. Um professor do Instituto Federal de São Paulo é acusado de racismo. Numa postagem numa rede social, ele afirma ter ódio de negros e pardos. A instituição de ensino diz que, por enquanto, o professor não vai ser afastado. É o segundo caso de racismo registrado em ambiente escolar em menos de uma semana. Na mensagem publicada no sábado no Facebook, o professor José Guilherme de Almeida escreveu: "Odeio pretos e pardos falando muito alto e comendo de tudo por muito tempo, em bandos, nos hotéis 3 estrelas de orla de praia. Um café da manhã macabro, com tanta algazarra e gulodice. Alguém consegue comer carne de sol com cuscuz logo cedo, lotando o prato por 3 vezes? Eles conseguem, todos. Queria ser muito rico e ter o café no meu quarto sempre, nu e escutando Mozart." Depois da repercussão, algumas horas mais tarde, em outra publicação, o professor tentou se retratar. Alegou que foi mal interpretado e pediu desculpas a quem se sentiu ofendido. Hoje, a página dele já não estava mais na rede social, mas o post ofensivo acabou viralizando entre os alunos do Instituto Federal de São Paulo, escola pública de ensino médio, técnico e superior. Esta manhã, eles fizeram um protesto em frente à sala da direção e espalharam cartazes denunciando a postura do professor considerada racista. Que ele seja afastado. Não há possibilidades de você ter uma pessoa desse caráter como professor. Segundo os alunos, esse não foi o primeiro caso de ofensa envolvendo o professor. Ele já foi ofensivo do ponto de vista machista, do ponto de vista racista, do ponto de vista xenofóbico. O centro acadêmico divulgou uma nota de repúdio, na qual entende ser inconcebível para a escola ter no corpo docente alguém com essa mentalidade e exige providências da instituição. O professor José Guilherme trabalha há 15 anos aqui no Instituto Federal. Leciona geografia no curso de licenciatura para futuros professores e também para adolescentes do ensino médio. Hoje ele não veio trabalhar. A direção da escola diz que abriu um processo interno para apurar a conduta do professor, mas que ele não será afastado por enquanto. Ela não tem condições legais de fazer qualquer afastamento sem um devido processo, né? Então a gente tem que fazer o processo, dar o amplo direito de defesa, como é se esperado dentro de uma instituição, né, dentro do Estado Democrático de Direito. Esse foi o segundo caso de ofensa de conotação racista em menos de uma semana em escolas de São Paulo. Na sexta-feira, um aluno da Fundação Getúlio Vargas chamou um aluno negro de escravo ao compartilhar uma imagem dele num grupo de WhatsApp. A vítima prestou queixa na delegacia por injúria racial, crime cuja pena vai de 1 a 3 anos de prisão. O autor da foto foi suspenso das aulas por 3 meses. Estudantes vivem rotina de assaltos na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Na região, há 3 faculdades particulares. Os casos são mais frequentes à noite. 11h13 da noite da última quarta-feira. Um grupo conversa na rua Major Marariano, na Vila Mariana.
Quando os estudantes passam com as mochilas nas costas, são surpreendidos. Eles tentam escapar, mas são perseguidos. Esta outra câmera mostra os suspeitos correndo com objetos nas mãos após o ataque. Para este rapaz, que prefere não mostrar o rosto, a cena não é uma novidade. Os assaltos na região estão se tornando frequentes. 5 garotos vieram correndo por trás e já gritando e abordaram a gente pedindo celular, carteira, relógio, tudo que tinha. E aí o meu amigo foi agredido até passar o celular e logo depois eles saíram correndo imediatamente. Aqui fica a câmera que flagrou um dos assaltos. O vídeo viralizou nas redes sociais. Essa esquina é estratégica para os criminosos. É por aqui que estudantes de 3 faculdades aqui da Vila Mariana passam para ir para o metrô. A rua Capitão Cavalcante é a principal rota até a estação Vila Mariana. Seguranças privados também circulam na área. De dia vimos viaturas da Polícia Militar, mas alunos da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM, da Belas Artes e da Facom reclamam que à noite a segurança diminui. Particularmente tento evitado muito essa rua aqui, porque eu sei que está bem difícil isso. Algumas faculdades passaram a oferecer transporte em vans até as estações. Mas, segundo relatos nas redes sociais, a violência continua. Esta postagem diz que na noite da última sexta-feira, um moço foi espancado no caminho do metrô Vila Mariana. Este estudante da Belas Artes, assaltado em fevereiro, diz que os suspeitos aparentam ser menores de idade e são muito violentos. Eles me deram uma rasteira, que eu caí no chão, me deram chutes e aí sim pegaram meu celular. Isso vem acontecendo há muito tempo já. Antes de eu ser assaltado já tinha acontecido e agora então nem se fala. Até o fim deste ano, a Prefeitura de São Paulo pretende transferir o atendimento de 108 AMAs que oferecem consultas sem agendamento para as UBSs e UPAs dos bairros. Essas mudanças fazem parte de uma reorganização dos serviços de saúde. A Prefeitura confirmou que as mudanças no sistema de saúde da capital já começaram. As assistências médicas ambulatoriais, as AMAs, vão deixar de existir. Hoje são elas que fazem atendimento de baixa complexidade sem agendamento, para quem está passando mal, mas não é urgente. Esse serviço será feito pelos centros de especialidades, como as unidades básicas de saúde. Segundo o secretário municipal de saúde, essa reestruturação será feita pouco a pouco, mas até o final do ano, todas as 108 AMAs aqui da capital devem já estar fechadas. Mas o receio de muita gente é que as UBSs que vão absorver esse atendimento fiquem superlotadas. Cada médico vai ser responsável por 4.000 pessoas só. E ele vai atender exatamente metade das consultas com hora marcada e metade das consultas espontâneas. Isso é o dimensionamento do Ministério da Saúde. É perfeitamente possível, pela incidência de necessidade de consultas, um médico cuidar entre 3.500 e 4.000 pessoas. Esse é o dimensionamento. O secretário fala em 13 novas UBSs até dezembro e 450 médicos a mais para sustentar a base do novo sistema com médicos generalistas. São eles que vão acompanhar as famílias do bairro ao longo dos anos e que podem definir se um paciente precisa de um especialista. Cada pessoa vai saber quem é o seu agente comunitário, quem é o seu médico, qual é a sua UBS, qual é a sua UPA, qual é o seu centro de especialidade e qual é o seu hospital. Nós queremos dar para a família um médico que as acompanhe, que conheça a família e não um plantonista que vê a pessoa pela primeira vez e nunca mais vai vê-la. As UPAs, unidades de pronto atendimento, continuam como eram antes e devem ser procuradas quando as UBSs estiverem fechadas. O hospital será apenas para casos graves. A população já começa a sentir os reflexos da greve dos funcionários dos Correios, que começou ontem à noite. A paralisação é por tempo indeterminado e atinge 22 estados e o Distrito Federal. Tatiane está desempregada e tem feito bicos com revenda de cosméticos. Mas com a greve dos Correios, ela não sabe como vai fazer para enviar os produtos. Meus clientes estão com tudo atrasado também com os produtos. E prejudica todo mundo. Já o Matheus comprou pela internet, mas o produto não chegou no prazo. E agora deve atrasar ainda mais. Não deram prazo nenhum. Só no site que fala, no próprio site da loja, falaram 9 dias úteis e aí no Correios eles acrescentaram mais 7 dias. A greve por tempo indeterminado é parcial. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores, 70% das agências na Grande São Paulo aderiram. A paralisação atinge tanto os setores de distribuição quanto de atendimento. Os funcionários protestam contra mudanças no plano de carreira, extinção de alguns cargos e o fim de benefícios.
O principal deles é o plano de saúde dos trabalhadores e dos dependentes. A negociação dos planos é polêmica e, como não houve acordo, o assunto está no Tribunal Superior do Trabalho. A crise nos Correios vem se arrastando há vários anos. Só entre 2013 e 2017, os prejuízos passaram de 6 bilhões de reais. No ano passado, o governo chegou a cogitar a privatização da empresa, mas a proposta não foi adiante. Outro problema seria a falta de funcionários. De acordo com o sindicato da categoria, desde 2011 não são realizados concursos públicos. E o déficit só na Grande São Paulo seria de 4 mil trabalhadores. Muitos funcionários reclamam que estão sobrecarregados. Ele está trabalhando por 2, 3. Hoje o que acontece? A empresa está orientando os trabalhadores a deixarem as cartas simples paradas e entregar somente as encomendas. E aí a população fica insatisfeita, né? Outra queixa, que seria reflexo da crise, é a insegurança. Este carteiro, que prefere o anonimato, conta que várias vezes já foi vítima de bandidos. Eu já estou nos Correios há mais de 20 anos, já fui assaltado 49 vezes, sequestrado 6 vezes. É difícil a gente trabalhar nesse sistema. Nós temos hoje banco postal que não temos segurança nenhuma. Procurados, os Correios ainda não se manifestaram sobre as questões abordadas na matéria. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, do MDB, afirmou que setores do judiciário fazem guerra contra o presidente Michel Temer. Segundo Marum, o inquérito sobre o decreto dos portos, em que Temer é investigado, é desperdício de dinheiro público. Faço ainda preliminarmente um alerta em relação à guerra que setores, sim, setores do Judiciário, que setores do Ministério Público fazem em relação à política brasileira. E transformam, nesse momento, em alvo preferencial dessa guerra, o presidente Michel Temer. Esse tal decreto dos portos não beneficia a Rodrimar. Não beneficia. Esse inquérito é perda de tempo, perda de dinheiro público. No sábado, Temer se reuniu com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, na casa dela. Ele negou ter tratado sobre investigações, nas quais é alvo. Segundo o presidente, o assunto foi segurança pública e intervenção federal no Rio de Janeiro. No Twitter, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, criticou o encontro ao afirmar que causa perplexidade que assuntos republicanos de tamanha importância sejam tratados em convescotes matutinos e vespertinos. Hoje, Temer participou de 2 eventos públicos. Num deles, anunciou o programa Internet para Todos, que pretende ampliar o acesso à banda larga no Brasil. Em outra cerimônia, lançou o processo de conversão de multas ambientais em prol das bacias dos rios São Francisco e Parnaíba. De acordo com o blog da jornalista Andréa Sadi, do portal G1, o presidente Michel Temer recuou em divulgar os extratos bancários dele à imprensa. O Palácio do Planalto afirmou que ainda não há definição sobre o assunto e que a divulgação está em análise. A jornalista diz que, antes de definir o que vai fazer, o presidente quer conversar com o advogado Antônio Cláudio Maris amanhã, aqui em São Paulo, e vai aproveitar para fazer um detalhamento das contas. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala das mudanças de prioridades do governo Temer. Nesta semana, a intervenção federal no Rio de Janeiro fará aniversário de 1 mês. Você se lembra, estava em cartaz a reforma da Previdência. Sem votos para prevalecer na Câmara, o governo trocou o espetáculo em 16 de fevereiro. Do nada, entraram no vocabulário político de Michel Temer 2 palavras: segurança pública. O problema é que certos espetáculos teatrais, apesar de badalados, fracassam porque o público não foi devidamente ensaiado para exercer o papel de bobo. Houve intensa movimentação no palco. O general Braga Neto virou interventor da segurança no Rio. O ministro Raul Jungmann foi deslocado da Defesa para a novíssima pasta da Segurança Pública. Temer recepcionou em Brasília governadores e prefeitos de capitais. O Planalto soltou fogos. Era o governo exercitando o velho hábito de superestimar os êxitos, subestimando as dificuldades. Abriu-se no BNDES uma linha de crédito para governadores e prefeitos. Quebrados, estados e prefeituras ainda não fizeram fila na frente do guichê. O ministro da Segurança empina 2 prioridades:
quer aprovar no Congresso o Sistema Único de Segurança Pública. É inspirado no SUS, como se o Sistema Único de Saúde pudesse inspirar alguma coisa. Deseja também convencer o empresariado a ajudar no financiamento da segurança. É mais fácil o PIB sonegar impostos do que pingar bilhões no chapéu de Raul Jungmann. Por ora, a única certeza é a seguinte: sob Michel Temer, quem vive de esperanças morre muito magro. Boa noite. Em depoimento à Polícia Federal, o pecuarista José Carlos Bunlai disse que tratou da usina de Belo Monte em encontro com Delfim Neto, num hotel de São Paulo. O ex-ministro da Fazenda da ditadura é acusado de receber propina das obras da hidrelétrica no Pará. O depoimento de Bunlai foi prestado no dia 21 de dezembro de 2015. Ele relatou que em meados de 2010 recebeu um telefonema de Delfim Neto ou Delcídio do Amaral, solicitando que ele fosse a uma reunião em um quarto no Hotel Maxud Plaza, em São Paulo, na região da Avenida Paulista. No mesmo hotel, dias depois, se encontrou com Delcídio, Delfim Neto e Luiz Apolônio Neto, sobrinho do ex-ministro, onde foram discutidos assuntos políticos diversos. Segundo o pecuarista, Delfim Neto falou sobre a formação de consórcio envolvendo a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. O Ministério Público Federal aponta Delfim Neto e José Carlos Bunlai como personagens centrais no esquema de Belo Monte. Na sexta-feira, Delfim foi alvo da nova fase da Lava Jato. O ex-ministro é acusado de receber 15 milhões de reais em propina de empreiteiras que fizeram parte das obras da usina de Belo Monte, entre elas a Andrade Gutierrez. Deste total, 4 milhões e 400 mil reais já foram rastreados e bloqueados pela Justiça. Para os procuradores, o petista Antônio Palocci foi o agente de propina para Delfim. No depoimento, José Carlos Bunlai declarou que soube pelo amigo Nelson Santos, sócio da ARS Engenharia, que Delfim Neto teria recebido um percentual de comissão pela formação do consórcio e que, após saber do pagamento feito ao ex-ministro, solicitou uma reunião com o executivo da Andrade Gutierrez, Flávio Barra. O objetivo do encontro era cobrar o pagamento de comissão, uma vez que ele também participou da formação do consórcio. De acordo com o pecuarista, no entanto, o executivo da empreiteira disse que já tinha cumprido todos os compromissos referentes à construção da usina de Belo Monte, inclusive os de cunho político. A defesa de Delfim nega as acusações. Diz que o ex-ministro não ocupa cargo público desde 2006 e não cometeu nenhum ato ilícito em qualquer tempo. Os valores que recebeu foram honorários por consultoria prestada. Na Lava Jato, Bunlai já foi condenado a 9 anos de cadeia. Atualmente está em prisão domiciliar por decisão do Supremo Tribunal Federal. Procuradora-Geral da República recorreu da decisão da segunda turma do Supremo, que rejeitou a denúncia contra o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, na Lava Jato. O parlamentar é irmão do ex-presidente do PT, José Genuíno. Raquel Dodge apresentou embargos de declaração, afirmando que houve omissão no julgamento concluído em dezembro do ano passado no Supremo. A procuradora-geral avaliou que houve prática efetiva dos atos, consumando o abuso de poder dos funcionários públicos investigados. A chefe do Ministério Público pediu ainda que a turma reconsidere a decisão e receba a denúncia. Em dezembro de 2016, o deputado federal do PT, José Guimarães, e o ex-vereador também petista Alexandre Romano foram denunciados por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Na época, sobre Guimarães, Janot pedia que o deputado fosse condenado e que perdesse o mandato. De acordo com a denúncia, o atual líder da minoria na Câmara teria recebido propina de quase R$100 mil da construtora Engevix em 2011. A quantia seria para que o parlamentar facilitasse a liberação de um empréstimo de R$260 milhões junto ao Banco do Nordeste. A investigação começou após a delação premiada de Alexandre Romano. A propina teria sido usada para pagar advogados de Guimarães e ainda a gráfica onde o deputado imprimiu o material de campanha eleitoral dele em 2010.
Por 2 votos a 1, a segunda turma do Supremo decidiu arquivar o caso em dezembro do ano passado. Com a decisão, não havia a possibilidade de condenação. Agora, cabe à segunda turma analisar se acata o recurso apresentado por Raquel Dodge. Daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista o vereador João Jorge, líder da bancada do PSDB na Câmara Municipal e presidente do Diretório Municipal do partido em São Paulo, sobre as eleições. A semana começou muito quente aqui em São Paulo e parece que o calor vai continuar. Agora está chovendo aqui em São Paulo. Pois é, amanhã também estão previstas pancadas de chuva durante a tarde. Vamos ver com Mariana Armentano como fica o tempo em todo o país. O destaque da nossa previsão é a chuva volumosa no interior nordestino, onde grandes áreas de instabilidade, fortalecidas pelo fluxo de ar quente e úmido que vem lá do norte do Brasil, forma esse grande canal de umidade, com chuvas a qualquer hora, desde Rondônia, pegando todo o estado do Tocantins e também boa parte da Bahia. Nas áreas mais claras, o que inclui a zona da Mata Mineira, o norte do Rio e o centro-sul do Espírito Santo, o tempo fica firme amanhã. O calor continua intenso e generalizado, viu? Em Maceió, dia lindo de sol e céu azul, com máxima em torno dos 33 graus. Já no Rio de Janeiro e em BH, antes da chuva no finalzinho do dia, chega a fazer 32. Na capital gaúcha, não vai chover, o tempo fica firme e as temperaturas entre 15 e 30 graus. Para o estado de São Paulo, a previsão continua sendo de sol, calor e chuvas isoladas no finalzinho do dia. No litoral, teremos muita nebulosidade e previsão de chuva forte e volumosa nessa madrugada e também amanhã de manhã. A Grande São Paulo e as demais áreas do leste paulista amanhecem com céu nublado e até com névoa, mas logo o sol aparece e chove rápido só à tarde. A máxima chega aos 34 graus na cidade de Ribeirão Preto, Barretos e Bauru. Mais quente em São José do Rio Preto, onde faz até 35 graus. Na faixa leste, chega a fazer cerca de 30 graus em São José dos Campos e 28 em Santos e em Caraguá. Aqui na capital, o calor diminui um pouquinho amanhã, mas depois já volta a esquentar, viu? Nessa madrugada, teremos mínima de 20 e máxima amanhã à tarde em torno dos 29 graus por aqui. Aí na quarta-feira volta a fazer 32 graus e continua tudo muito parecido na quinta, com muito calor e chuvas entre a tarde e a noitinha. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, liberou a aplicação de parte do indulto de Natal para presos, decretado pelo presidente Michel Temer. Na decisão, ele deixou de fora trechos que impactavam, segundo o Ministério Público Federal, na Lava Jato. Foram excluídos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de influência e outros similares. Em vez de um cumprimento de apenas 20% da pena, será necessário o cumprimento de ao menos 1/3. E a condenação não pode ter sido superior a 8 anos de prisão. No indulto original, não tinha limite de pena para a concessão. O recurso estava suspenso desde dezembro por decisão da presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. Ela tinha acolhido, em decisão liminar, questionamentos da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. É bom lembrar, a Constituição impede responsabilizar o presidente da República por ato anterior ao mandato. Temer é investigado por 2 supostos crimes de antes do mandato. É bom lembrar, Temer é presidente por conta de impeachment forjado com gambiarras. Não é ilegal presidentes da República e Supremo se encontrarem, Temer e Carmen Lúcia. Mas isso não é bom quando, apesar de obstáculo legal, o Supremo investiga o presidente. É necessário mídias investigarem ilegalidades atribuídas a Temer e companhia. Mas é bom lembrar, antes, mesmo já sabendo, omitiram quem era Temer, quem eram Cunha e Bando, quando, em nome da legalidade, apoiaram ilegalidades fantasiadas de legalidade. Não é bom quem se esgoelava contra a corrupção agora esconder-se calado. A hipocrisia e cinismo, os que instigaram fascistas, agora fingirem nada ter a ver com isso e ainda buscarem faturar criticando fascistas. Não é legal ver militar de novo defendendo ditadura. Não é legal militar esquecer. Militares da Argentina foram condenados e presos por causa da ditadura. É preciso lembrar,
Mandela, De Gaulle, Menachem Begin, por exemplo, foram chamados e tratados como terroristas e guerrilheiros, depois reverenciados como estadistas ou heróis, assim como partisãs republicanos ou anti-Stalin na França, Itália, Espanha, União Soviética, porque enfrentaram forças ou estados nascidos ou tornados fora da lei, mesmo quando fantasiados de legais. Vivemos uma ditadura de 21 anos para impedir o quê? Uma ditadura que supostamente viria. Uma ditadura para evitar uma ditadura. Imprescindível pensar a respeito dessa lógica e fato. É péssimo ver a ONU, de novo, advertindo o Brasil por conta de militarização. É trágico uma sociedade produzir 60 mil homicídios ano, 1,5 milhão em 35 anos, e como se tanta matança fosse produto do nada. Indica muito a pregação o mercado, como se fossem papagaios em meio a tanto morticínio. Matança, fome, miséria, militares em volta, cada vez mais humanos morando nas ruas. Nada disso é legal. Boa noite. Morreu aos 91 anos o estilista francês Hubert de Givenchy. Um dos maiores nomes da alta costura mundial, ele faleceu no sábado enquanto dormia em casa. De origem aristocrática, Givenchy nasceu em 1927. Trabalhou com Pierre Balmain e Christian Dior antes de abrir o próprio ateliê, em 1952. Rapidamente tornou-se sinônimo de elegância e glamour da moda parisiense. Foi um dos primeiros estilistas da alta costura a desenhar prêt-à-porter e um dos nomes mais importantes da moda nas décadas de 50 e 60. Givenchy ganhou fama por vestir celebridades como a atriz Audrey Hepburn. O famoso modelo preto usado por ela no filme Bonequinha de Luxo foi criação dele. Jacqueline Kennedy escolheu um vestido dele para usar no funeral do marido, o presidente americano John Kennedy, em 1963. Em 88, Givenchy vendeu a marca para o conglomerado de luxo dono da Louis Vuitton e da Dior por 45 milhões de dólares. Fora da criação, foi substituído por jovens talentos que tentaram, sem grande sucesso, reinventar a Givenchy. Hubert Givenchy desistiu do mundo da moda em 1995. Pelo menos 50 pessoas morreram na queda de um avião perto do aeroporto de Katmandu, a capital do Nepal. 16 pessoas teriam sobrevivido, mas os números ainda não foram confirmados. Havia 67 passageiros e 4 tripulantes a bordo, e o piloto já tinha pedido autorização de pouso. Quando se aproximava da pista, fez uma mudança repentina de direção, bateu numa barreira do aeroporto e explodiu. Não havia brasileiros a bordo. Acidentes aéreos são comuns no montanhoso território do Nepal, que tem um histórico ruim de segurança aérea, com pistas de pousos remotas, pouca sinalização e manutenção precária. A primeira-ministra britânica Theresa May afirmou que é altamente provável que a Rússia seja responsável pelo ataque ao ex-espião exilado em Salisbury. May afirmou no parlamento que o Estado russo foi diretamente responsável pelo envenenamento de Sergei Skripal, da filha dele, ou permitiu que a substância tóxica usada chegasse às mãos de espiões no território britânico. May disse que a Rússia tem 24 horas para se pronunciar formalmente e de forma crível sobre o caso. O governo da Rússia voltou a negar envolvimento no ataque e afirmou que o Reino Unido deve terminar as investigações antes de acusar e despertar uma histeria anti-Rússia na Europa. Skripal, que foi condenado a 13 anos de prisão na Rússia por colaborar com um serviço de espionagem britânico, está exilado na Inglaterra desde 2010. Agora as notícias do esporte, com Celso Cardoso e Estela Gontijo. Depois, você acompanha uma entrevista ao vivo da Maria Lídia com o vereador João Jorge, presidente do Diretório Municipal do PSDB aqui em São Paulo. O técnico Tite anunciou hoje a lista de convocados para os amistosos deste mês contra a Rússia e a Alemanha. E a convocação apresenta novidades. Não tem Neymar, né, Celso? Boa noite. Boa noite, Estela. Não, isso não é uma novidade. Ele vai ficar bom só um mês antes da Copa do Mundo. E não tem Neymar. Pois é. A lista tem algumas surpresas, sim, como o goleiro Neto, o meia Anderson Talisca e o atacante William José.
É a última convocação antes da lista final para a Copa do Mundo. O Brasil joga contra a Rússia dia 23 de março em Moscou e no dia 27 encara a Alemanha em Berlim. Tite chamou 25 jogadores para os amistosos. Veja a lista de convocados. Os goleiros são Alisson da Roma, Ederson do Manchester City e a novidade, Neto do Valência. Para a zaga, 5 nomes: Marquinhos do Paris Saint-Germain, Miranda da Internazionale, Pedro Jeromel do Grêmio, Rodrigo Caio do São Paulo e Thiago Silva do Paris Saint-Germain. Nas laterais temos Daniel Alves do Paris Saint-Germain, Fagner do Corinthians, Felipe Luiz do Atlético de Madrid e Marcelo do Real Madrid. A relação de meio-campistas começa com outra novidade da convocação: Anderson Talisca do Besiktas. Também foram chamados Casemiro do Real Madrid, Fernandinho do Manchester City, Fred do Shakhtar, Paulinho e Felipe Coutinho, ambos do Barcelona, Renato Augusto do Beijing Guan e William do Chelsea. Para finalizar, os seguintes atacantes: Douglas Costa da Juventus, Gabriel Jesus do Manchester City, Roberto Firmino do Liverpool, Taison do Shakhtar e a última das novidades de Tite, que vem da Espanha, William José da Real Sociedad. Celso, vou falar do jogo contra a Alemanha depois do 7-1. Nas redes sociais já pululam essas brincadeiras. Como que fica nesse momento, que sem Neymar, né? Eu falei que tinha novidades e também sem Neymar. Como que é a seleção brasileira? Você acha que consegue vencer a Alemanha? Assim, difícil, obviamente, mas é um amistoso, é outro contexto, não tem nada a ver com a Copa do Mundo. A Alemanha também vai encarar com um amistoso, testes visando a Copa. Mas é pré-Copa, né? Sim, mas o resultado aí pouco importa. O que importa mesmo é quando se enfrentarem num jogo oficial. Aí sim a conversa é diferente. De qualquer forma, alguns nomes chamaram a atenção, como dissemos aqui, né? O Talisca e o William José, por exemplo, causam realmente um certo espanto no primeiro momento, mas não são nada diferente dos demais jogadores que lá estão. Então, o Brasil tem um time comum, simples assim. Tá bom, obrigada. E depois da rodada desse fim de semana, foram definidos os confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista. O Palmeiras, dono da melhor campanha, vai encarar o Novo Horizontino. O segundo melhor, o Corinthians, decide vaga para a semifinal contra o Bragantino. Já o Santos terá pela frente o Botafogo de Ribeirão Preto, enquanto São Paulo lutará pela classificação contra o São Caetano. Nos jogos que marcaram o encerramento da primeira fase do Paulistão, entre os grandes, só o Santos perdeu. São Paulo, Palmeiras e Corinthians venceram. Veja os gols. Jogando no Morumbi, o Red Bull abriu o placar contra o São Paulo após passe errado entre o goleiro e a defesa, em que Edmilson mandou para dentro. 1-0. O empate do São Paulo aconteceu no cruzamento de Nenê. Nininho tentou cruzar, mas colocou a bola para dentro, fazendo gol contra. 1-1. Na cobrança de falta, o zagueiro Arboleda subiu mais alto que a defesa e marcou o gol da virada tricolor, 2-1. Na jogada de Valdívia, Marcos Guilherme recebeu a bola na direita e chutou forte para fechar o placar. São Paulo 3, Red Bull 1. O Corinthians enfrentou o Botafogo e no comecinho do segundo tempo, Henrique aproveitou o cruzamento de Romero e fez 1-0. Já aos 39, o Timão ampliou com um golaço. Pedrinho deu um lindo lançamento para Gabriel, que dominou e tocou por cima do goleiro Thiago Cardoso. Final, Corinthians 2-0. Na Vila Belmiro, Marcelo Cordeiro bateu o pênalti com muita categoria e colocou o São Bento na frente do Santos. 2 minutos depois, Arthur Gomes, também cobrando o pênalti, igualou o marcador. No segundo tempo, Lúcio Flávio completou o cruzamento da direita e colocou o São Bento mais uma vez em vantagem. Já aos 49, os visitantes aproveitaram o desespero do Santos, que montou o goleiro para o ataque e no contra-ataque deram números finais ao jogo. São Bento 3, Santos 1. Em Itu, o Palmeiras fez o primeiro diante do Ituano com Gustavo Scarpa na entrada da área. No segundo tempo, Gustavo Scarpa apareceu novamente na entrada da área para chutar de pé esquerdo e balançar a rede, 2-0. O terceiro do Palmeiras aconteceu na jogada de Keno pela esquerda, que cruzou para Fernando marcar e fechar a contagem. Palmeiras 3, Ituano 0. E o São Paulo terá novo técnico para a fase eliminatória do Paulistão.
O uruguaio Diego Aguirre foi apresentado hoje e já falou aos jornalistas como novo técnico do time. Ele deve estrear na fase decisiva do regional, que começa no próximo final de semana. Aguirre não abriu tanto assim a respeito do esquema de jogo que pretende implantar no São Paulo. Deu a entender que não deve mexer muito nesse primeiro momento. Tudo ao seu tempo, mas uma mudança radical é para ontem. Fundamental, o time tem que mostrar competitividade, tem que mostrar atitude e tem que mostrar determinação total para ganhar cada jogo. Pero el primer mensaje que quiero dar que São Paulo, que el torcedor se sienta representado por el time que ve dentro del campo. Contrato até dezembro desse ano, com chance de renovação e também de mudar o rumo em meio a essa caminhada. O Aguirre, ainda sem visto de trabalho, não veio hoje aqui para um dos gramados do CT da Barra Funda para conduzir o treinamento da rapaziada e tampouco será o comandante da equipe no jogo de quarta-feira, fora de casa, contra o CRB pela Copa do Brasil. Missão, mais uma vez, para o interino André Jardine. Mas o Aguirre estará, sim, lá em Alagoas, acompanhando tudo de pertinho. O medo do São Paulo é que o Aguirre saísse, né, depois da Copa do Mundo por algum convite da seleção do Uruguai, mas garantiu que vai ficar, né? Parece que fez essa promessa. Mas ainda também o contrato até o final do ano só, então nada que preocupe até o final do ano. Ele tem a sorte de fazer um bom trabalho, porque nos últimos 3 anos o São Paulo demitiu 6 treinadores que lá estiveram. Que com ele seja diferente. Muito obrigada, Celso. Boa noite para você. E é com você, Gamberini. O mercado financeiro reduziu as projeções de inflação para este ano e para 2019. No relatório Focus, elaborado pelo Banco Central, a previsão do IPCA de 2018 caiu para 3,67% e a inflação de 2019 para 4,2%. Essa previsão de inflação mais baixa fez o mercado projetar mais um corte da Selic na próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, para 6% ao ano. A taxa está hoje em 6,75%. Vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A inflação tem surpreendido positivamente, daí a expectativa do mercado de pelo menos mais um corte da taxa básica de juros. Até o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, admitiu estar surpreso. Além de os índices estarem baixos, com a inflação medida pelo IPCA correndo abaixo do piso da meta no acumulado em 12 meses, a composição dos índices mostra uma pressão menor, meio generalizada. Claro que há aumentos pesados, como dos combustíveis e outros, mas na média a inflação está mais tranquila e não só por causa de alimentação, que ainda é o que mais está segurando. A recessão colaborou bastante para esse processo, na medida em que fez o consumidor ficar mais cauteloso, até pela perda do poder de compra e o desemprego elevado, além de forçar as empresas a reduzirem custos para trabalhar com preços mais contidos. É por isso que, mesmo no ambiente de maior crescimento da economia, não se vê a inflação mais pressionada. Se essas mudanças são para valer, só vamos conferir nos próximos meses. Mas é importante que o Banco Central aproveite para cortar mais os juros e manter a taxa baixa pelo maior tempo possível. Isso pode ajudar a estimular os investimentos não financeiros. Fica menos interessante para as empresas manterem o dinheiro aplicado em vez de investir na própria atividade. Outro efeito positivo é sobre a dívida pública, reduzindo o custo da rolagem e da captação de recursos pelo governo. E mesmo com todas as limitações que temos visto, a taxa básica baixa por um tempo maior pode ajudar a derrubar mais as taxas do crédito, que continuam insistentemente elevadas. Enfim, a economia ganha em vários aspectos. Agora, o cenário para 2019 vai depender muito de um novo governo conseguir avançar mais com o ajuste das contas. Governo que gasta mais que arrecada também gera pressões inflacionárias, além da perda de credibilidade, que afeta indicadores como o dólar, que podem mexer com a inflação. E tem essa questão da mudança na estrutura da formação de preços. Isso só se sustenta com o aumento da produtividade das empresas, que evite pressões inflacionárias com o aquecimento do consumo e da economia. Como são fatores ainda incertos, o mercado, que espera mais corte da Selic agora, prevê que suba para 8% no ano que vem. Boa noite.
Criada em 2003 nos Estados Unidos por ativistas vegetarianos, a Segunda-feira Sem Carne é celebrada hoje em 40 países, entre eles o Brasil. Em São Paulo, há cada vez mais opções para quem leva esse estilo de vida. São mais de 100 restaurantes vegetarianos e veganos, mas se engana quem ainda pensa que esse tipo de comida se restringe à saladinha. Ninguém aqui vive de mato, não. Muito pelo contrário. Não se engane, porque a comida vegetariana que é saudável, light, fitness, dá uma olhada nesse x-salada, por exemplo. E o filé de soja à parmegiana. Tem fritura, tem pão, molho, queijo. Vegetariano come o quê? Come de tudo, só não come carne. Comida vegetariana pode ser inclusive coisa de boteco mesmo, coxinha e tudo. Faz tempo que você é vegetariano? Eu não sou vegetariano. E essa coxinha aí? De jaca. Sempre que tem opção, eu acabo experimentando. Bem gostosa, bem saborosa, bem temperadinha. Há 3 anos, o Góes comprou essa lanchonete no centro de São Paulo. Aqui tem cardápio com e sem carne, mas a maioria vai mesmo no vegetariano. Por exemplo, eu tenho a feijoada vegana todos os dias. Antes eu tinha a tradicional também, eu fui parando de fazer a tradicional. Outra imagem associada à comida vegetariana e vegana é que é caro. Bom, no ano passado, pesquisa Datafolha mostrou que mais de 60% dos brasileiros querem reduzir o consumo de carne. Isso é uma oportunidade de negócio e quem já descobriu isso foi esse restaurante aqui na região da Avenida Paulista. Todo dia tem fila, em especial às segundas-feiras. Sabe quanto custa o buffet lá dentro? R$10 para comer à vontade. Facilita bastante, então junta o preço e a qualidade, tá perfeito. A gente apoia a campanha Segunda Sem Carne. Então, torna mais acessível ainda para não ter aquela desculpa tipo, é caro, vou pelo menos provar. No último levantamento do Ibope, que abordou o tema, 8% da população se dizia vegetariana. Isso lá em 2012, ou seja, já há 6 anos, 16 milhões de brasileiros seguiam essa dieta. Hoje, São Paulo tem 110 restaurantes só nesse segmento. O Kleber, que não come carnes há 11 anos, comemora. Tá bem mais fácil almoçar fora de casa por um preço que não agrida o bolso. Hoje está um pouco mais acessível. Aqui é um dos poucos lugares que é como à vontade, é um preço acessível. Assim, em conta e saboroso, até o Bruno, que ama uma picanha suculenta, aceitou o convite do amigo. E já até repetiu a dose. A soja, ela lembra bastante o gosto da carne, então... Para mim, eu não sinto falta nenhuma, eu estou até me surpreendendo. Essa é uma tendência mundial, tanto que até já ganhou nome. Reducitarianismo, quem diminui o consumo de carne, mas não a ponto de se tornar vegetariano. Fato é que sabor por aqui não falta, não. Bom, e no fim das contas, se você ainda achar que está com fome, pode ir num bolo desse que não tem nada de ovo, nada de leite de vaca, obviamente não tem carne, é vegano. E olha, delicioso. Alvos, armas, tiros e munição não letais. Considerado um esporte, a prática chamada de airsoft permite que adultos e crianças se divirtam com armamento de pressão, similar ao usado em operações militares, mas de mentira. A munição aqui é uma bolinha de plástico minúscula. Já os fuzis impressionam pelo tamanho. Alguns chegam perto de 1 metro de comprimento. As réplicas também incluem pistolas de vários calibres. Todas as armas são elétricas, algumas de plástico, outras com peças em metal. Funcionam por meio de um sistema de alta pressão com impacto mínimo para quem as manuseia. O único equipamento de segurança obrigatório é um óculos de proteção. Caso recosteie a bolinha, só para não acontecer nenhum acidente. O chamado Airsoft é uma modalidade regulamentada pelo Exército que fornece a permissão aos estabelecimentos oferecerem a atividade, considerada por muitos um esporte. O stand é aberto a todos, inclusive crianças a partir de 7 anos, desde que acompanhada dos pais. A gente tem restrições, óbvio que tem aquelas situações do medo, da preocupação, e a gente procura dentro da loja, procurar sempre aquela cultura de segurança,
tá? Tanto com óculos no stand, informando, não atirar, não apontar para os outros, mas o fascínio da pessoa de vir, apontar no alvo, de fazer aquelas coisas que eles veem às vezes no filme, na televisão, é o que atrai bastante pessoas aqui. A arma mais procurada aqui pelos clientes é esta daqui, é a réplica de um fuzil do exército americano, utilizada inclusive em operações de guerra. Agora, além do modelo, a pessoa também pode escolher a quantidade de munição a ser utilizada. Nesse caso aqui desse fuzil, o plano mais barato custa R$30 e a pessoa tem direito a 100 tiros. É a primeira vez, eu achei legal, eu queria ter pegado o fuzil, mas é muito pesado. O tempo de duração da brincadeira vai depender da empolgação de quem atira. Quem quiser pode recarregar a arma, pedir um novo alvo e seguir atirando. Achei bem legal, vou voltar outras vezes, vou trazer minhas amigas aqui. Eu vejo para lazer, né? Violência zero. O estande de tiro de gosto duvidoso, Golden Shot Airsoft, fica no Shopping Pátio Paulista, na região da Avenida Paulista. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista o vereador João Jorge, líder da bancada do PSDB na Câmara Municipal, sobre a escolha do candidato do partido ao governo de São Paulo. Até já. A polêmica escolha do candidato tucano ao governo de São Paulo na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto o vereador João Jorge, que é líder do governo na Câmara Municipal e, aliás, é líder do governo na Câmara Municipal e presidente do Diretório Municipal do Partido em São Paulo. E eu agradeço muito sua presença num dia importante. Hoje, o prefeito João Dória admitiu de público que ele também se credencia para a escolha do pré-candidato do PSDB ao governo de São Paulo. Exato. E isso ele falou em entrevista e também numa reunião do partido, foi isso? Eu acabo de vir agora da reunião que houve no Diretório Estadual do partido em Moema, na Indianópolis. E o prefeito finalmente atendeu o apelo da militância tucana, até porque amanhã é o prazo final para as inscrições. E ao invés dele fazer como os demais candidatos que foram e se inscreveram, o Dória estava pensando, estava em dúvida se aceitava ou não, ou pelo menos estava assim se manifestando. Então, o que nós fizemos? O critério era que precisava de 20% do número de delegados do PSDB no estado de São Paulo, 3.600, seriam necessárias 720 assinaturas. Então, o que a militância tucana fez? Deputados, vereadores, nós colhemos essas assinaturas e ultrapassamos, inclusive, não 20% como necessário, mas mais de 50% dos delegados do partido pediram a inscrição do prefeito João Dória. E na prévia, quem decide? São os delegados ou é militância? Não, militantes. O que aconteceu hoje, os delegados precisam se inscrever. É um suporte político, é um apoio. Claro, até porque o que aconteceu hoje foi o seguinte, o Dória, ele deixa de ser candidato de si mesmo. Né? Ele nunca se apresentou ele como candidato, como os demais concorrentes se apresentaram, e é justo também. Eles podem se apresentar, a executiva aceita, como foram aceitos, né, 2 até agora, e o Dória, o que o Dória fez hoje foi ao partido, numa grande reunião com a militância, e disse, ok, eu aceito esse chamamento da militância do PSDB, e aceitou a inscrição. Agora nós vamos para as prévias. Sim. Já domingo que vem, dia 18. Quem que vota? Todo militante do PSDB, todo filiado do PSDB no estado de São Paulo. Agora, vereador, é interessante, né? Então, hoje está formalizado que o João Dória está aí credenciado também, vai concorrer a essas prévias. Mas o que eu achei intrigante, curioso, foi o seguinte, Dória, na primeira reunião que mudou a data, que estabeleceu a data da prévia, porque os demais candidatos queriam uma data, finalmente acabou sendo o dia 18, que era algo muito conveniente para João Dória. Falou-se até que ele saiu vitorioso daquela reunião por essa razão, ele discursou e etc. Mas ele foi convidado para um debate que já houve nesse fim de semana, não compareceu, e a desculpa que foi dada é que Dória não havia ainda se inscrito para concorrer como pré-candidato, mas ele estava na maior campanha na primeira reunião. Há uma contradição aí? Não há.
Não há nenhuma. Enquanto havia um movimento para que ele aceitasse o desafio de disputar, os outros candidatos já estão em campanha. E os outros candidatos estão promovendo ou aceitando convites para o debate. Por que ele não foi ao debate? Não, ele não foi porque ele não era candidato. Ele tornou-se candidato agora, faz 1 hora. Eu acho que é quase em primeira mão essa notícia para você dizer, aqui. Parece que estão agendados outros debates. Dória irá? Não tem debate agendado ainda. Veja só, é importante que se diga isso, nós discutimos. Eu sou presidente do PSDB municipal. Como a cidade de São Paulo, existem outros 644 municípios. Não dá para uma eleição estadual, prévias estaduais, não dá para o diretório municipal falar, eu vou fazer prévia, eu faço aqui, Birigui faz, Piracicaba faz. Não existe isso. Então, o diretório estadual do partido é que vai decidir se há possibilidade, se há tempo, se há condições, se há estrutura, se há vontade dos candidatos em fazer um debate, e isso tem que acontecer de amanhã até sábado, porque domingo já é eleição. Bom, uma outra questão. Há uma suposição que aqueles pré-candidatos que já estavam aí credenciados, José Aníbal, Floriano Pêssaro, Luiz Felipe Dávila, que eles possam desistir e que aí, no caso, Dória seria aclamado. Sim. O senhor vê possibilidade disso efetivamente acontecer? Eu vejo. Primeiro, é importante dizer o seguinte, até agora, até esse momento, só existiam 2 inscritos, o Luiz Felipe Dávila e o secretário e deputado Floriano Pêssaro. O Zé Aníbal, que é o mais experiente deles, talvez o que tenha maior visibilidade, ele ainda não se inscreveu. Então, ele tem até amanhã, 18 horas para se inscrever. Então, o Zé Aníbal pode não se inscrever. O deputado Floriano, secretário Floriano, disse que em João Dória, se inscrevendo ou aceitando, como foi o caso hoje, que ele desistiria, inclusive em favor do João Dória. Ou seja, na prática, sobraria mesmo o Dávila e o Dória. E isso amanhã às 18 horas a gente vai saber. Aí o Dávila vai realmente para a disputa com o Dória, né? Sabendo, porque para o partido, se existirem as prévias, tudo bem, é um regime, é um sistema democrático, é uma escolha democrática. Tá agendado. E o João está agendado. O Dória disse, eu topo. Agora, se o Luiz Felipe quiser realmente partir para essa disputa, eu não vou nem chamar de enfrentamento, tudo bem, é uma decisão dele. Mas a gente espera que a lucidez impere nesse momento e talvez percebendo, porque vamos combinar uma coisa aqui, a gente viu agora há pouco aqui a seleção brasileira sem Neymar não tem graça. O Celso disse aqui, né, agora há pouco, nessa bancada aqui, é um time comum. Então o PSDB, com todo respeito, sem prepotência, sem arrogância, não é um partido comum, é um partido que está no estado de São Paulo governando há 24 anos e governando bem, senão a gente não venceria tantas eleições, inclusive em primeiro turno. Dória é o nosso Neymar, nós não podemos prescindir disso. Por mim, o Dória seria aclamado candidato do PSDB. Bom, Geraldo Alckmin, que foi o padrinho da candidatura de Dória à Prefeitura de São Paulo e foi aquela vitória em primeiro turno. E o curioso é que agora nessa disputa Dória está que nem passarinho na muda, calando, não dá um pio sobre apoio a João Dória. É bom para a candidatura de Geraldo Alckmin à presidência da República que João Dória abandone a prefeitura, que ele, Alckmin, ajudou Dória a se eleger? É bom para Alckmin que Dória seja o candidato ao governo? Maria Lídia, deixa eu falar uma coisa importante. Ao deixar a prefeitura, em vencendo as prévias, ao deixar a prefeitura, a gente faz comparação. Não vou falar aqui agora, mas depois a gente procura isso. O que o Dória fez em 1 ano, o Haddad não fez em 4, o PT não fez em 4. Essa é a referência? A comparação é com o Haddad? Claro, a comparação com o último governante, que ficou 4 anos. O Haddad não fez em 4 o que o Dória fez em 1. E deixa na prefeitura alguém que está preparado e governou com o Dória nesse último ano, que é o jovem brilhante Bruno Covas. Agora, é óbvio que para o candidato a presidente da República, Geraldo Alckmin, em São Paulo, precisa ter um candidato forte. O PSDB aqui é forte. Alckmin, com um candidato aqui como João Dória, vai ter tranquilidade para ir para o sul, para ir para o centro, para ir para o norte do país, nordeste do país. Ele terá tranquilidade aqui de ter um candidato forte, fazendo campanha para ele poder correr o Brasil e se viabilizar para um possível segundo turno. E o PSDB?
que ficou muito dividido naquela ocasião em que Dória foi eleito. Nomes históricos como Goldman, Aloysio Nunes, Arnaldo Madeira, do PSDB, falaram claramente aqui, inclusive em entrevista comigo, que não votariam de jeito nenhum no Dória e não aceitariam. Agora, se Dória eventualmente for escolhido o candidato, esses tucanos históricos aceitarão o nome dele ou o partido fica dividido? O que não é bom para Geraldo Alckmin no estado de São Paulo? Olha, esses senhores, especialmente mais veteranos, eles têm uma história de luta democrática pelo país. Não podem ter outro comportamento que não a aceitação de um resultado de uma disputa democrática. Se for o Dória, eles precisam, e nós esperamos que eles entrem no palanque do Dória e ajudem a eleger Dória governador de São Paulo. É o mínimo que se espera de alguém que está no PSDB há tantos anos. Fidelidade, lealdade e compromisso com o partido, um partido comprometido com o estado de São Paulo e com o Brasil. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite, obrigado. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Boa noite. Hoje, 10h30 no Todo Seu, esclareça suas dúvidas sobre as mudanças no Imposto de Renda 2018.